Quero convidar você a abrir lá em Hebreus, capítulo 2. E, como eu falei no início, estamos aí iniciando esse momento de aniversário. E gostaria também de hoje começar, na verdade, retornar um processo, um momento que nós fazíamos no culto, e não sei por que a gente parou, que é um momento de intercessão. Nós fazíamos há um tempo lá atrás, não sei se os irmãos vão lembrar, o pessoal vinha aqui na frente e orávamos. A gente só não vou chamar para vir na frente, né, por causa da pandemia, mas eu vou fazer diferente. Antes da mensagem, eu queria convidar você. Você que tem algo para levar diante de Deus, que você se colocasse de pé e a gente pudesse orar. Eu queria pedir alguém do Ministério Louvor, no violão ou no teclado, que acompanhasse no momento de oração. Você que tem algo, quer levar diante de Deus, fique em pé aí. Eu quero orar com você esse momento da gente interceder. Vamos trazer isso de volta aqui para a igreja. Não dá para vir na frente, vai dar para você ficar aí. Deus não tem problema com esse negócio de local. Aonde você está, Deus vai. Eu quero orar. Pensa aí naquilo que você quer levar diante de Deus. Não precisa falar. Mas acompanhe nesse momento de oração. Pai, eis o teu povo de pé. Eis o teu povo aqui no prédio de pé. E eis o teu povo que está em casa também, ó Deus, colocando diante do Senhor, nesse momento, as suas angústias, as suas aflições, as suas dúvidas, as suas dores, os seus pedidos. Eles não, Senhor, colocam diante de mim, porque se fizerem isso, com certeza sairão daqui frustrados. Mas eles colocam diante daquele que pode e está fazendo algo por eles agora, o nosso Deus, o nosso Jesus. Por isso, Pai, visite cada irmão, visite cada irmã, ó Deus, cada família, cada pessoa, ó Deus, que coloca agora diante do teu altar o seu pedido, as suas dores. Ó Deus, visite agora aqueles que estão enfermos. Lembramos, ó Deus, agora da irmã Marlene, que agora à tardezinha mandou uma mensagem, não estava se sentindo bem. Visite a tua filha, visite o meu Alonso. Visite, ó Deus, aqueles que estão acamados, internados por causa da pandemia, por causa do Covid. Ó Deus, vá, Deus, com cura, com restauração, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, ó Deus, das nossas vidas diante dessa enfermidade terrível, que tem levado vidas semanalmente, diariamente. Feito, Senhor, famílias serem destroçadas, Pai. Visite, Senhor, em nome de Jesus, as equipes médicas, os enfermeiros, todos aqueles que trabalham, ó Deus, nos hospitais, que estão ali, ó Deus, lutando pela vida. Dê forças, ó Deus. Ó Pai, nós também queremos te agradecer, porque temos visto a eficácia das vacinas, as diminuições dos casos, das mortes. Mas ainda, Senhor, precisamos tomar muito cuidado. Por isso te pedimos misericórdia. E peço a Deus que o Senhor visite as famílias, visite a minha família. Tome, Senhor, a minha família nas tuas mãos. Tome as famílias, ó Deus, da IBG nas tuas mãos. Tome, Senhor, as famílias que nos assistem hoje ou em qualquer outro dia nas tuas mãos. E, Senhor, eu peço a Ti que no próximo domingo, a esses irmãos que levam diante do Senhor os seus pedidos, as suas angústias, possam chegar aqui glorificando já com a resposta e louvando em agradecimento ao Senhor. É assim que eu agradeço e que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos, que em nome de Jesus, a resposta daquilo que você tem ansiado chegue aí para você. Amém? Hebreus capítulo 2, verso 10.
Intitulei a mensagem de hoje Uma Família a Pertencer. E essa tem sido a nosso pensamento para esse mês de agosto como IBG. Hebreus 2:10 diz: ao levar muitos filhos à glória, convia que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante sofrimento, o autor da salvação deles. O autor de Hebreus está falando do sacrifício de Jesus e que através desse sacrifício nos tornamos filhos e filhas de Deus. Bom, Deus nos criou para a sua adoração. Deus nos criou com o maior desejo de que o adorássemos, buscássemos a sua face. E não existe outra coisa para a nossa vida a não ser adorar ao Senhor. Prova disso é que a gente vê tantas religiões do mundo, porque o homem tem um desejo de adorar algo. E o homem tem no seu interior um vazio. Dentro dele tem esse vazio que é o vazio de Deus. E por isso ele precisa adorar a Deus. Se ele não adora, ele não preenche esse vazio. Vazio esse que nós já sabemos aconteceu justamente com a queda do homem, com o pecado que chegou na humanidade. E quando o homem encontra esse Deus, ele consegue preencher esse vazio que está dentro ali no seu coração. Prova desse desejo de adoração, de estar na presença de um Deus, está lá em Atos, por exemplo, capítulo 17, versos de 20 a 23, quando o apóstolo Paulo está em Atenas, e ele é convidado a ir no Areópago. Lá diz assim: você está nos apresentando algumas ideias estranhas. Os atenienses falando para o apóstolo Paulo. Só para os irmãos se situarem, o texto é meio longo. Lá diz que Paulo vai, ele prega em Atenas. Os atenienses ouvem isso e convidam para ir no Areópago. Chegando lá, eles falam: olha, você tem apresentado algumas coisas meio estranhas, a gente quer entender esse negócio. E no verso 21 diz: todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão de falar e ouvir das últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até ali um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O que era o Areópago? O Areópago era um local onde as pessoas mais influentes de Atenas, tipo os governantes, os pensadores de Atenas, se encontravam para discutir a filosofia, discutir assuntos pertinentes àquele momento. Se fosse aqui, por exemplo, em Maringá, os cabeça pensantes iriam ali para algum lugar no centro da cidade e ali iam discutir sobre o Covid, por exemplo. Seria o assunto do momento. Então ele ia conversar sobre isso. Assim, a grosso modo, de forma assim, bem precária, mais ou menos isso que eu estou tentando falar. E esses homens convidam o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo percebe que no zelo religioso deles, por que zelo? Porque eles não queriam deixar ninguém de fora. Eles não queriam ofender ninguém assim, poxa, não falaram do meu Deus lá, deixaram meu Deus de lado. Então eles colocaram assim: é o Deus desconhecido. Ou seja, há algum Deus aí que a gente não sabe quem é, então pelo menos está ali também a plaquinha dele. Aí, o apóstolo Paulo, como um bom missionário, a gente está aí na campanha de missões, o apóstolo Paulo, como bom missionário, ele falou: olha, esse Deus aí que está escrito nessa placa aí, é o Deus desconhecido, eu conheço ele, vou apresentá-lo.
O que eu quero trazer para vocês com isso? É que esse vazio dentro do ser humano, ele é claro, ele está constante. Esse vazio é o vazio de adorar ao Senhor, é o vazio de proclamar o seu nome, de estar junto dele. Quanto mais a pessoa está vazia por dentro, mais ela tenta se encher por fora e ela não consegue. As pessoas tentam e a gente vê que ela sempre está infeliz. Porque ainda não foi preenchida por Deus. Como eu disse, lá no Éden, quando o homem caiu, ele deixou esse vazio no seu coração. Em Gênesis capítulo 2, verso 7, diz que Deus formou o homem, nós conhecemos essa história, do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e esse homem, esse ser, foi feito um ser vivente, uma alma vivente. A gente precisa relembrar que quando Deus fez o homem, no primeiro momento ele era um boneco de barro. E o homem, o ser humano, foi a única criação de Deus em que ele botou a mão. As demais ele disse, haja. Você olha lá em Gênesis, ele não botou a mão na lua, ele disse, haja a lua, haja as estrelas, haja. E quando chegou em você e em mim, ele disse, façamos. Do pó da terra, como um oleiro, como aquele que trabalha com vaso de barro, ele colocou a mão. Mas ainda éramos vasos de barro. Faltava alguma coisa. E o texto diz que Deus soprou parte dele nesse homem. Fôlego da vida. Ele soprou a vida desse ser, que agora se torna vivo. E ele disse, agora façamos a nossa imagem. O homem, o ser humano vai governar, ele vai cuidar. A primeira profissão nossa foi de jardineiro, cuidar do jardim. Dar nome aos bichos. Cuidar de tudo isso. E o texto, se você lê Gênesis, o homem tinha grande intimidade com Deus. Porque quando o homem comeu do fruto, quando a humanidade permitiu que o pecado entrasse, viram que estava nu, costuraram lá umas folhas para tapar suas partes íntimas, se esconderam porque ouviram Deus chegar. Na virada do dia, ou seja, ao final da tarde, Deus tinha o costume de ir lá conversar com o homem e com a mulher. Mas naquele momento que deram a mordida naquele fruto, permitiram que um vazio começasse a se instalar no seu coração. E dali para frente nós já conhecemos a história, porque chegou até nós. Nós vivemos um vazio e só Deus pode preencher. Só o Senhor pode trazer para nós o preenchimento das faltas que nós temos. Porque muitas faltas que nós temos não são faltas. A gente acha que tem falta, mas a gente tem falta só de uma coisa, de Deus, de ter intimidade com Deus. De buscar a presença de Deus. E como esse vazio é de Deus, é do tamanho dele, só ele preenche. E quando a gente começa a olhar isso, a gente precisa entender que eu preciso voltar para ele. E eu só consigo me voltar para ele através do Filho dele, que morreu por você e por mim. E quando eu me volto para o Filho dele, eu sou adotado, eu sou parte agora da família, e ele é meu pai. E aí a gente começa a fazer parte da família de Deus, que é a melhor família que existe. A família de Deus. E Deus dá valor extremo aos relacionamentos.
Deus dá valor extremo à questão da família. A gente encontra vários textos na Bíblia, obrigado, irmão, na Bíblia sobre família. Ele diz que ele é pai, ele chama Jesus de filho. Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, agora vocês são meus amigos e vocês são filhos do Pai. E lá em Tiago 1,18 diz: por decisão ele nos elegeu, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou, por decisão do Senhor. E a família de Deus, além de incluir Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a família de Deus inclui os crentes, os discípulos de Jesus, os de agora, os de ontem, os que já se foram, que já estão na glória, e os de amanhã. E a gente precisa entender, irmãos, que toda família, e agora eu estou falando dessa família enquanto aqui na terra, enquanto ainda estamos aqui, século 21, dia 1º de agosto de 2021. Enquanto estamos aqui como família, igreja, toda família tem problema. Não é verdade? Toda família rola umas tretas ali de vez em quando, ou não? E aí, por que isso? Porque a gente está aprendendo a crescer. Você já percebeu que a Bíblia usa sempre a família, casamento, como exemplo? Jesus, inclusive, no Novo Testamento, usou isso muito. Jesus, ele começa o seu ministério em uma família. Lembra? Da água e o vinho. Ele vai numa festa, acaba o vinho. E agora acabou o vinho, e para aquele tempo o vinho seria o nosso refrigerante, acabou. Só que, se a gente está numa festa, o refrigerante está acabando, os convidados dão uma olhadinha assim, está na hora de vazar que a comida está acabando, né? Já deu a hora. Naquele tempo, não. Naquele tempo, as festas duravam semanas. Querido, você nasceu no lugar certo, né? Mais barato aqui. E se acabasse a comida, se acabasse o vinho, antes de todo mundo ir embora, antes de acabar a festa, as pessoas olhavam aquilo ali, primeiro, como uma má administração do noivo e da família. Segundo, como uma maldição. Então era muito sério. Por isso que Jesus é chamado. Porque poderia, se fosse aqui no Brasil, gente, acabou, tá? Vaza, acabou a comida, acabou a festa, tá na hora. Lá não. Por isso Jesus é chamado. O ministério dele começa numa família. E o último milagre de Jesus, antes de morrer na cruz, foi numa família. Quando ele ressuscita Lázaro. Lázaro, o irmão mais velho, possivelmente o que sustentava as irmãs. E numa família ele termina o seu ministério praticamente logo após Jesus já estar indo preso, sendo crucificado, em uma família. O último milagre dele. Então, porque família representa aquilo que vai ser no céu. E aqui a gente já começa a lixar algumas coisas. A lixar os nossos humores, a lixar os nossos egos, a melhorar um pouco, para que possamos, quando chegar no céu, já transformados. Bom, o que a gente precisa entender, então, fazendo parte dessa família? Precisamos nos tornar filhos, ou nos tornamos filhos, quando nós cremos no Filho. Irmãos, o caminho para a família de Deus é o Filho. O caminho para chegarmos ao céu é Cristo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele nos dá a vida. Não existe outro caminho. Ele é o caminho. João 3,3, que inclusive é o texto que nós estudamos semana passada, diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo.
É necessário que a gente tenha mudança na nossa vida para fazer parte. E essa mudança, irmãos, a gente, infelizmente, a nossa sociedade, ela distorce o que está na palavra e começa a dizer porque tem imposição, é porque tem doutrinação. E eles não percebem que é eles que passam por isso. Porque a única coisa que Jesus está dizendo, olha, se você quer ir para o céu, você tem que largar a vida pecaminosa. Você tem que deixar aquilo que desagrada a Deus, que afasta você de Deus. E para isso precisa nascer de novo. Para isso precisa ter restauração na sua vida. Em 1 Pedro 1,3 diz, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para a sua esperança, para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Ele nos regenerou, Ele transformou aqueles que estavam escondidos atrás da árvore quando ouviram falar de Deus, porque comeram do fruto, nos regenerou para aqueles que agora podem chegar diante de Deus e dizer assim, eu estou aqui. A gente não precisa mais correr de Deus. Nos deixamos de ser meras criaturas, porque nem todos são filhos. A gente se torna filho quando nós reconhecemos Jesus. Tornamos-nos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Fora isso, nós somos criaturas, ou seja, fomos criados por Deus. Romanos 8, 15, 16 diz, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E é interessante, irmãos, que quando o apóstolo Paulo fala que nós fomos adotados, e ele está falando para a igreja em Roma, a adoção em Roma era algo muito sério. Quando se adota um filho, por exemplo, no Brasil, se esse filho quiser conhecer os pais, pode ir. Você diz, olha, você foi adotado. Para eles sabiam que era adotado, só que aquele filho, quando era adotado, ele não tinha mais vínculo com a outra família. E se aquela família e ele tivesse e fosse herdar, por exemplo, uma dívida daquela família que ele foi adotado, na nova família a dívida era zerada, ele recebia realmente um novo nome e uma nova vida. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, olha, a partir do momento em que vocês reconhecem Jesus Cristo, vocês são adotados na família de Deus, vocês recebem um novo nome, a dívida que vocês tinham não tem mais. Que dívida? A dívida deixada pelo pecado. E a partir de agora, vocês são realmente uma nova pessoa. Vocês nasceram de novo. Vocês são novo ser diante de Deus, porque vocês foram adotados. E o apóstolo Paulo, assim como Jesus, lá em Marcos 14, 36, usa um termo que não era comum para os judeus nas orações. Fugia um pouco ali da liturgia de culto, era chamar Deus de Abba. Abba, Pai. Paizinho, literalmente traduzido. Para os irmãos entenderem o que é esse Abba, imagine o bebezinho. Quando começa a balbuciar as primeiras palavras, e fica lá a mãe e o pai, né, para ver quem que ele vai falar primeiro, você vai falar mãe, você vai falar pai, e ele fala pá, olha para aquele ser na frente dele, e fala pá, papá. Eu acho que ele está pedindo comida, mas nós pais achamos que ele está dizendo pai. E papá. E quando aquela criança olha para aquele homem e chama de pá, ele está na cabeça dele, pelo menos a gente imagina assim, ele está pensando, é aquele ali que me pega no colo, quando eu choro. É aquele ali que troca minhas fraldas. O homem troca fralda, tá, irmãos? Eu sei que aqui a maioria, os filhos já são grandão.
Mas o homem troca a fralda. É ruim pra caramba, mas troca. Ou seja, Jesus, quando chama Deus de pai, de paizinho, ele está dizendo, é nele que vocês precisam confiar, é nele que vocês precisam nascer de novo, é nele que vocês precisam entender que dele vem o cuidado da vida de vocês. E por isso, nele, vocês fazem parte da família do céu, da família eterna. É nele que vem a nossa confiança nas dores, nas lutas, aquelas que a gente orou há pouco aqui. Isso nos leva a entender que esse convite para pertencer à família de Deus é para todos, é universal. Eu não estou dizendo que salvação é universalista. É bom explicar isso, principalmente com culto gravado, isso é um problema. Mas o que é a salvação universalista? É que todo mundo vai ser salvo. Independente do jeito que leva a vida. Não é bem isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que através do nosso arrependimento, cantamos isso há pouco, no nosso reconhecer Jesus como Salvador, nos arrepender dos nossos pecados, entregar a vida a Ele, nós somos salvos. Mas essa salvação é para todos. E Romanos 10, 13 nos diz isso. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, eu lembro de uma vez que uma irmã, no velório do pai dela, o pai dela não pertencia a igreja nenhuma, mas eu sabia que muitas pessoas já haviam pregado o evangelho para aquele homem, e próximo à sua morte, ela contou que um pastor foi visitá-lo, e ele aceitou a Cristo. Não demorou muito, ele morreu. E ela chegou, pastor, meu pai está no céu? Eu falei, não sei. Não sei, mano. Ele reconheceu Jesus como Salvador. Aí ela contou essa história do pastor que foi lá. Eu falei, então, irmã. Então, se ele reconheceu, no último suspiro, a gente não sabe o que acontece. Naquele momento, Senhor, me recebe. Me perdoa. Naquele momento pode acontecer muita coisa. Lembra do ladrão da cruz? O ladrão da cruz é um exemplo. Aquele homem não teve tempo de ser batizado. Aquele homem não teve tempo de passar por uma classe de novo membro da igreja cristã de Atos. Não teve tempo. Aquele homem só olhou para Jesus e disse, Senhor, quando entrar no teu reino, lembra de mim. Ele não tem nem coragem de pedir salvação, ele só teve coragem de dizer, lembra de mim. Se você lembrar de mim já está bom. Ele diz, hoje mesmo. Porque Jesus o que viu foi coração. Não foi atitude, não foi serviço feito num prédio, foi coração. E um dia a gente vai chegar no céu, e talvez a gente encontre ele andando pelas ruas lá, e nas conversas na internet, que vai ter muito tempo para conversar, hein, gente? É uma eternidade. E aí a gente pode estar ali ouvindo as histórias, e esse homem dizendo, olha, eu estava naquela cruz, doía. Nossa, doía. Mas eu olhei para Jesus, lembra de mim, e diz, hoje mesmo vai estar no céu, olha aqui, eu estou aqui agora. Ele vai dizer, era tu que estava lá? Essa é a imaginação de pastor, tá, irmão? Você não vai achar isso na Bíblia, não. Mas eu preciso entender que é para todos, e se é para todos, não pode ficar só para mim. Irmãos, já imaginou? Vamos voltar ali por volta de junho, julho, eu acho que foi mais ou menos esses meses do ano passado que se descobriu a vacina. Lembra? Mais ou menos nesse tempo. Estavam já ali na terceira etapa, quarta, sei lá quantas etapas que tem para se patentear, né? Se dizer, olha, essa aqui vale. Já imaginou? Vamos imaginar que fosse o Brasil. O Brasil descobriu a vacina. Primeiro que todo mundo. E a gente fica quieto. Já imaginou? Aí passou-se um ano e aí alguém descobriu, aí alguém no Brasil diz, não, mas quem descobriu primeiro foi a gente. Aí essa pessoa vai dizer, mas por que vocês ficaram só para vocês com a cura e já podia ter salvo um monte de vida? Já imaginou? Que hipocrisia nossa, que ruindade,
que ego nosso fazer isso? Ter a certeza da salvação, conhecer Jesus Cristo, saber que essa salvação é para todos e que através da salvação em Cristo as pessoas fazem parte da família de Deus e guardar só para mim, guardar só para você é pecado, irmão. É errado. Porque a cura para essa humanidade é Jesus Cristo. A esperança para essa humanidade é Jesus Cristo. E se eu guardo só para mim, eu sou egoísta. E egoísmo é pecado. Efésios 3, 14 e 15 diz que por essa razão ajoelhe-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. O apóstolo Paulo está orando por você, orou por ele e orou pela família antes dele, orou pelos cristãos antes dele. Porque pertencer a essa família, irmãos, só traz benefícios. Quando você começa a fazer parte de uma família, ou nasce uma família, a gente recebe ali as características dessa família. A gente recebe o DNA dessa família. Conforme a criança vai crescendo, vai ali tendo algumas coisas ali desta família, né, algumas características. A sua personalidade, ela vai sendo somada àquela família e vai ali crescendo. E tem acesso à intimidade dessa família. E assim é também na nossa família cristã, a família eterna. Gálatas 4,7 diz assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho de Deus também herdeiro. Irmãos, eu acho incrível que quando Cristo toma o nosso coração, quando a gente permite Ele ser Senhor, além dele pagar a conta do pecado que Ele pagou naquela cruz, Ele ainda colocou crédito. Temos uma herança. Filipenses 4,19 diz que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Todas as necessidades. Aí talvez você me pare ali no final do culto e fale assim, pastor, mas tem necessidade que ele não supriu minha ainda não. E aí eu pergunto, primeiro, realmente é necessidade? Que a gente se confunde, necessidade com aquelas coisinhas, aqueles mimos que nós queremos. Segundo, será que já chegou a hora dele suprir essa necessidade? Que o nosso tempo é diferente do tempo dele. Se nós confiamos que ele é pai e que ele cuida, vai chegar a hora dele suprir essa necessidade. Não no nosso horário, não no nosso tempo. Recebemos do Senhor riquezas, graça. Lembra o que é graça? A salvação em Cristo, um favor que não merecíamos. Recebemos a bondade de Deus, a sua paciência, a sua glória, a sua sabedoria, o seu poder, a sua misericórdia. Essa herança, através dessa herança, a dimensão dessa herança, nós somos levados a estar com Deus novamente. Como eu disse, eu não preciso mais me esconder quando eu ouço falar de Deus, eu posso ir até Deus. Eu posso ir até o meu quarto, eu posso ir até o secreto, e Ele já está lá me esperando, e ali abrir o meu coração e dizer, Senhor, está doendo, está difícil. E ali eu não recebo crítica, e ali é interessante, no secreto com Deus, que eu posso ser quem eu sou. Porque primeiro ali não tem como me esconder, não tem como maquiar. Eu ia dizer usar máscara, mas a gente tem que usar agora a máscara. Não tem como eu dizer mentiras para Deus, que Deus está ali, Ele sabe. Em 1 Tessalonicenses 4,17, Paulo vai dizer, depois disso, que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Irmãos, esse texto a gente já começa a viver aqui. Você não precisa esperar a trombeta soar ou você morrer para estar com o Senhor. Você já pode se encontrar com Ele aqui. Porque Ele está aqui.
Cristo está aqui. Deus tem nome, o nome de Deus é Cristo, Jesus Cristo. Ele está aqui presente. 1 Tessalonicenses 5,10 diz que Ele morreu por nós para que, quer sejamos acordados, quer dormindo, e a Bíblia ela é bem simpática, dormindo é morto, quer vivos, quer mortos, vivamos unidos com Ele. Ou seja, nele, no encontro com Ele, não temos mais o temor da morte. Uma vez, há 2 anos atrás, o professor me perguntou quem tinha medo da morte na sala. Aí um monte de gente, eu tenho. Quem não tem? Eu levantei a mão. Não tem não, Flávio? Eu falei, não. Eu tenho medo de dar trabalho. Ficar em cima de uma cama, numa cadeira de roda, mas se acontecer, Deus sabe também, mas... Agora, medo de morrer não tem, não. Eu doido que ele perguntasse por quê, mas não perguntou, ele ficou ali só. Porque, irmãos, eu sei para onde eu vou. Você sabe para onde você vai? Se você não sabe para onde vai, melhor, aí sim você fica com uns receios de morrer. Lógico, eu não estou com pressa. O céu é maravilhoso, mas a gente não está com pressa de deixar essa roupa. Mas se eu tenho certeza de que ao passar daqui eu vou estar na glória com o Senhor, a morte não é para ser temida. A morte, na verdade, é uma passagem. Assim como você daqui a pouco vai chegar em casa, vai jantar, vai dormir, seus olhos fecham, e você ouve o celular tocar e já tem que levantar para ir de manhã, você não viu nada acontecer. Nós seremos totalmente transformados à semelhança de Cristo. Olha o privilégio, olha aí as partes da herança. Nós seremos livres de toda dor, sofrimento e morte. Olha que bênção, irmãos. Em Cristo, na ressurreição, na eternidade, na família eterna, somos livres da dor. Somos livres do sofrimento e da morte. Não vamos chorar. Não vamos nos preocupar com os boletos. Começou o mês, eles já chegam. O carteiro traz as má notícias. E o duro que agora nem carteiro traz mais, né? Chega por e-mail as má notícias, né? Boleto vencido, boleto para vencer. Lá no céu não vai ter boleto. Olha que bênção, irmãos. No céu, na eternidade, em Cristo, nós seremos recompensados. Marcos 10, 29 e 30 diz, respondeu Jesus, digo-vos a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, ou campos, por causa de mim, e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já num tempo presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. E 1 Coríntios 3,8, o que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Todo esforço que você tem aqui, em prol do reino, será recompensado na eternidade. Por isso vale a pena fazer parte dessa família. Seremos levados a participar da glória de Cristo. Lembra que ele disse, olha, eu vou para o Pai, preparar lugar e volto para buscar vocês. Ele vai voltar para buscar. Lá em 2 Timóteo 2,12 diz, se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Ele deixa para a gente aqui também o contrário. Se nós o negamos, se nós não queremos andar com ele, ele também vai nos negar. E será aquele dia de choro. Quando ouvirmos... Bem, eu não quero ouvir para mim, posso ouvir de quem estiver do meu lado. Apartai-vos de mim. Aqueles que perseverarem ouvirão dele. Vinde. Vinde, bendito do meu Pai. É a recompensa. Olha que herança que nós temos. Você viu que você é rico? Que você é rica? A gente no céu vai ter um quarto, só nosso. Lembra que eu já ensinei na igreja que no céu não tem
má distribuição de renda, né? Lembram? Teve uma mensagem que eu expliquei sobre isso, que a gente foi ensinado que no céu a gente ia ter uma mansão celestial, outros iam ter uma casinha, outros um caseiro. Eu falei, mas no céu tem má distribuição de renda também? Meu Pai do céu. Porque o que eu entendo que Jesus falou é que ele ia para a casa do Pai nos preparar aposento. Era na casa do Pai. Imagina o tamanho dessa casa. E tem um quarto para a gente lá. Tem uma suíte. Humanamente pensando. Então, irmãos, a gente é rico, temos uma herança. Não podemos deixar essa herança de lado. Como que você faz parte dessa família? Simples. Duas partes. A primeira eu já falei, reconhecendo Jesus como Senhor da sua vida. Entendendo que Ele foi para a cruz por amor a você. E se você já fez isso, a segunda parte é o batismo. Eu me batizando. O batismo, ele não salva. Marcos 16 já ensina isso. Mas quem é salvo tem desejo de se batizar. Ele não é opcional para pertencer à família de Deus. Talvez eu falando isso com uma pessoa, a pessoa bem arrogante olhou para mim e disse o seguinte, mas e o ladrão da cruz? Ele não se batizou e foi salvo. Eu falei, pois é, mas se ele tivesse tido tempo de descer daquela cruz, com certeza seria. Porque aquele que estava do lado dele, que o reconheceu como alguém que merecia o céu, porque se foi salvo, porque ele abriu a boca e Jesus o salvou, deu exemplo, porque ele batizou-se também. Jesus se batizou. Ele deu exemplo. Então, se ele descesse da cruz, tivesse tempo. Mas o batismo é a forma pública que eu anuncio a todos os que estão vendo que eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida. E nesse reconhecer, ao ser batizado, estou dizendo, eu quero fazer parte dessa família de fé. Mateus 28, 19 diz que todos que vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Marcos 16 que eu citei, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. A ênfase é o crer, mas o batismo mostra que eu creio. Ele é cheio de significados. Declara minha fé. Comunica a morte e a minha ressurreição com Cristo naquele simbolismo que você já conhece. E mostra o meu novo nascimento. Por isso, amados, vale a pena você fazer parte dessa família de fé. Você que está aqui hoje, que ainda não foi batizado, temos já a data para marcar batismo. Provavelmente agora em setembro. Começa a esquentar um pouquinho. Os irmãos estão vendo que agora está frio demais, né? Mas quem está em casa... E sempre lembro isso, você pode mandar aí, nos comentários, no chat. Pastor, eu quero conhecer mais de Jesus, e a gente vai providenciar isso. E encerro com Hebreus 11, ou melhor, Hebreus 2:11. Tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. E por sermos irmãos, irmão e irmã do nosso irmão mais velho Jesus, nós celebramos a